Em 1953, durante 4 dias consecutivos, uma placa de gesso da Virgem Maria derramou lágrimas humanas reais diante de milhares de testemunhas em Siracusa, na Itália. 73 anos depois, a ciência ainda não conseguiu explicar completamente esse fenômeno, mas existe um método científico rigoroso para investigar eventos como esse, usado tanto por pesquisadores independentes quanto pela própria Igreja Católica. A comunidade científica desenvolveu 5 critérios fundamentais para analisar supostos milagres. Critérios que separam eventos genuinamente inexplicáveis de fraudes, ilusões ou coincidências. Esses mesmos critérios são aplicados em investigações forenses, estudos médicos e até mesmo em canonizações de santos. O interessante é que apenas 10 a 15% dos casos reportados conseguem passar por todos esses filtros científicos. O primeiro critério é a documentação contemporânea confiável. Não basta ter relatos posteriores ou histórias passadas de geração em geração. Os pesquisadores procuram evidências imediatas, registradas no momento exato do evento. Fotografias, vídeos, documentos escritos por testemunhas oculares, registros oficiais criados durante o acontecimento. No caso de Siracusa, existem mais de 100 fotografias e filmes em 16 milímetros, feitos durante os 4 dias em que a imagem chorou. A arquidiocese produziu um relatório oficial detalhado em 1954, apenas um ano após o evento, quando as memórias ainda estavam frescas e as evidências físicas intactas. O segundo critério exige múltiplas testemunhas independentes. 1 ou 2 pessoas podem estar mentindo, alucinando ou sendo enganadas. Mas quando dezenas ou centenas de pessoas que não se conhecem relatam exatamente o mesmo fenômeno, a probabilidade de fraude ou erro coletivo diminui drasticamente. Os investigadores procuram pelo menos 10 a 20 relatos de pessoas com perfis diferentes: céticos, cientistas, religiosos, ateus, jovens, idosos. Em Siracusa, estima-se que entre 5.000 e 10.000 pessoas presenciaram as lágrimas. 40 testemunhas prestaram depoimento juramentado no inquérito eclesial, incluindo médicos e pessoas que se declaravam ateias antes do evento. O terceiro critério é talvez o mais rigoroso: a ausência de explicações naturais óbvias. Aqui entra o método científico puro. Os pesquisadores tentam reproduzir o fenômeno usando todos os meios conhecidos. Testam hipóteses de condensação, infiltração de água, reações químicas, truques de ilusionismo, manipulação psicológica. Se conseguem replicar o evento usando métodos naturais, ele é descartado como milagre. No caso da Madonna de Siracusa, cientistas tentaram por décadas explicar como uma placa de gesso poderia produzir lágrimas com composição idêntica às lágrimas humanas, sem nenhuma fonte externa de água ou substâncias químicas. Até hoje, após 73 anos de investigação, nenhuma explicação natural foi aceita pela comunidade científica. O quarto critério envolve análise detalhada de materiais físicos. Quando um suposto milagre deixa evidências tangíveis, essas amostras passam por exames forenses rigorosos: espectroscopia, análise de DNA, testes químicos, datação por carbono quando aplicável. As lágrimas coletadas em Siracusa foram analisadas pelo professor Luigi Cortellesi, do Instituto de Química Forense de Milão, em 1953. Os resultados mostraram composição idêntica a lágrimas humanas: cloreto de sódio a 0,9%, albumina, globulinas, pH entre 7,2 e 7,4. Uma reanálise em 1997 pelo professor Enrico Gianetto confirmou a ausência total de adulteração ou substâncias artificiais. O quinto e último critério mede o impacto duradouro na comunidade. Milagres genuínos tendem a produzir mudanças sociais mensuráveis que persistem por décadas. Conversões religiosas documentadas,
mudanças de comportamento em comunidades inteiras, estabelecimento de locais de peregrinação que atraem pessoas por gerações. Siracusa recebe entre 1,5 milhão e 2 milhões de peregrinos por ano desde 1954. O local se tornou um centro de estudos científicos sobre fenômenos inexplicáveis, atraindo pesquisadores de universidades europeias e americanas. A aplicação desses 5 critérios ao caso de Siracusa revela por que ele permanece como um dos eventos mais bem documentados da história moderna. A documentação contemporânea inclui não apenas fotografias e filmes, mas também relatórios médicos de pessoas que foram curadas após tocar nas lágrimas. As múltiplas testemunhas incluíam jornalistas, políticos, cientistas e até mesmo comunistas italianos que eram abertamente antirreligiosos na época. A ausência de explicações naturais persiste mesmo com tecnologias modernas de análise que não existiam em 1953. Os materiais físicos continuam sendo estudados. A Universidade de Catania iniciou em 2024 estudos genéticos das lágrimas preservadas, usando tecnologias de sequenciamento de DNA que podem revelar informações impossíveis de obter há 70 anos. O relatório preliminar publicado no Journal of Forensic Sciences confirma que as amostras mantêm características biológicas consistentes com lágrimas humanas, sem sinais de degradação artificial ou contaminação. O impacto social do evento transformou não apenas Siracusa, mas influenciou estudos científicos sobre fenômenos anômalos em todo o mundo. A Igreja Católica usa os protocolos desenvolvidos para investigar Siracusa como modelo para validar milagres em processos de canonização. Entre 2000 e 2025, mais de 1.200 milagres foram validados usando critérios similares, com 85% passando por perícias médicas e científicas independentes. Pesquisadores como o físico Paul Davies argumentam que eventos como Siracusa devem ser submetidos aos mesmos testes de falsificabilidade usados em qualquer hipótese científica. Se um fenômeno resiste consistentemente a tentativas de refutação usando os melhores métodos disponíveis, ele merece consideração séria, independentemente de nossas crenças pessoais sobre o sobrenatural. O interessante é que a tecnologia moderna, em vez de desmascarar casos históricos como Siracusa, tem fornecido evidências adicionais de sua autenticidade. Análises por inteligência artificial de testemunhos históricos, conduzidas pelo projeto Deep Miracle da Universidade de Oxford, identificaram padrões de consistência que são estatisticamente impossíveis de fabricar. Imagens digitalizadas dos filmes originais revelaram detalhes microscópicos que confirmam a formação natural das lágrimas na superfície do gesso. Atualmente, a taxa de validação científica para supostos milagres permanece baixa. Apenas 10 a 15% dos casos reportados resistem à investigação rigorosa. Isso demonstra que os critérios científicos são eficazes em filtrar fraudes, ilusões e coincidências. Os casos que passam por todos os 5 filtros representam genuínas anomalias que desafiam nossa compreensão atual dos processos naturais. O debate entre ciência e fé evoluiu significativamente desde 1953. Grupos de trabalho como o da Pontifícia Academia de Ciências analisam 50 casos por ano usando inteligência artificial para identificar padrões em testemunhos. Cientistas céticos, como Richard Dawkins, continuam argumentando que a ausência de explicação atual não equivale a milagre, preferindo hipóteses de histeria coletiva ou fraudes microscópicas. Por outro lado, pesquisadores como o Dr. José Acácio de Barros defendem que casos como Siracusa representam anomalias persistentes com probabilidade menor que 1% de serem fraudes naturais. A conferência Milagres na Era da Inteligência Artificial, realizada em Roma em 2025,
debateu se algoritmos podem provar milagres através de análise estatística de evidências. O consenso emergente é que a ciência pode identificar eventos genuinamente anômalos, mas a interpretação desses eventos como milagrosos permanece uma questão filosófica e teológica. Esses 5 critérios científicos oferecem uma estrutura objetiva para avaliar alegações extraordinárias, seja você religioso, agnóstico ou ateu. Eles representam décadas de refinamento metodológico, aplicados a milhares de casos ao redor do mundo. O caso de Siracusa permanece como exemplo paradigmático porque satisfaz todos os 5 critérios, com evidências que continuam resistindo ao escrutínio científico mais rigoroso disponível. Qual desses 5 critérios você considera mais importante para validar um evento extraordinário? A documentação contemporânea que preserva evidências no tempo, as múltiplas testemunhas que reduzem a probabilidade de erro, a ausência de explicações naturais que desafia nosso conhecimento, a análise de materiais que fornece dados objetivos, ou o impacto duradouro que demonstra consequências reais? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este conteúdo com pessoas que se interessam pela intersecção entre ciência e mistério.